Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos de volta, quarta-feira, dia de culto de libertação da nossa igreja, e nós estamos hoje, nesse momento de início de culto, estaremos cantando um louvor ao Senhor após a oração inicial, e logo a seguir nós estaremos lendo um versículo da palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2, o versículo de número 14. E então falaremos sobre algumas atitudes na tribulação. Então oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por pisar nesta casa, Senhor, neste altar. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, que Tu perdoa, Tu libera perdão continuamente sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito sobre a vida de cada crente neste lugar. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, porque estamos reunidos, ó Pai querido, neste momento diante da Tua presença, para, ó Deus querido, cultuar ao Teu nome e ouvir a bondosa palavra da Tua parte. E obrigado, Senhor, porque eu sei que enquanto nós estivermos aqui meditando nesta palavra, Deus, eu tenho absoluta certeza que essa mesma palavra estará nos corações para trazer cura, libertação, alento, ó Deus querido, para trazer, Pai querido, edificação, exortação e consolação a cada vida de crente nesta noite e daqueles que ainda não professam a mesma fé. Mas, ó Deus, se porventura ouvirem esta palavra, ela tem o mesmo efeito, porque Tu vela pela Tua palavra para fazê-la cumprir. Assim nós te pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. E no de número 302 da harpa cristã, Deufrosine Casteber e Emílio Conde. No mundo murmura-se tanto entre os que cristão dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, seu hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. Oleme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim
Então, libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pro céu. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2, versículo de número 14. Nós estaremos lendo apenas esse versículo para então meditarmos nesta palavra sobre atitudes na tribulação. O apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo uns dias difíceis para toda a população, toda a humanidade, todos os brasileiros, vamos falar por nós, vivendo momentos, e para a igreja, na linguagem que nos é muito comum, um momento de tribulação. E é bem verdade que a Bíblia é cheia de assuntos relacionados, nos preparando para este momento de aflição, momento de tribulação. O Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos ciência disso. A palavra do Senhor Jesus, em João capítulo 16, verso 33, diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus fala: eu venci. Então, muitas são as referências bíblicas, as expressões que são voltadas para essa questão de preparar o coração. O próprio Jesus, quando estava prestes a ser assunto ao céu, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde estiveres sejais vós também. Então nós conhecemos esse texto de João capítulo 14. E agora nós entendemos que o apóstolo Paulo, um homem que passou por muitos momentos de dificuldade, ele escreve na carta aos Coríntios, esse que agora nós lemos, e disse: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha a expressão, sempre nos faz triunfar, não é de vez em quando, sempre nos faz triunfar em Cristo. E estamos agora ouvindo isso de alguém que ficou experiente nessa questão de tribulação, de aflição e sofrimento, e dando uma palavra de ânimo, dizendo que Cristo sempre nos faz triunfar. Ou seja, em Cristo, melhor dizendo, Deus sempre nos faz triunfar. Mas então observamos, para que isso se torne real na vida do cristão, na vida da igreja de Cristo, estamos falando para a igreja e para todos quantos aqueles que ainda não professam sua fé em Cristo, mas que queiram entender dessa forma, mas estou falando diretamente para a igreja de Jesus, para que isso se manifeste, para que isso seja real, para que nós também possamos ter uma postura de agradecer a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Há uma necessidade de tomarmos algumas atitudes, e dentre tantas que eu poderia trazer, ou no decorrer desta mensagem alguém pode também lembrar de algumas atitudes que são fundamentais, que seria interessante tê-las incluído nesse momento, mas eu quero apenas deixar 3 em que eu delineei aqui para esse momento, Primeira atitude que precisamos ter como igreja, como servos de Deus, como filhos do Senhor, a primeira atitude é reconhecer a mão de Deus em todas as provações. Teoricamente nós falamos, pregamos, ensinamos,
E usamos textos, às vezes, aleatórios, como esse que eu disse, Salmo 34, 19. Quantas vezes alguém leu esse texto na igreja? Quantas vezes alguém citou esse texto na igreja? E quantas vezes eu o cito diariamente? Eu sempre cito esse texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E quando chega na hora da aflição, momento da tribulação, da pressão, que vem por todos os lados, que isso é comum a todos, e você sabe que não importa, o importante é que a casa seja construída sobre a rocha. Mas não importa se a casa é construída na areia ou na rocha, não importa se a pessoa é cristã ou não. A tribulação, o vendaval, a tormenta, o vento, a tempestade, vem sobre esta casa. E o que fará a diferença é ela estar firmada na rocha ou não. E quando nós olhamos aqui, aí então reconheça que a mão de Deus está em todas as provações. Tudo tem o controle de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Então observa-se que Atos, por exemplo, capítulo 16, versículos 22 a 25, temos uma situação em que Paulo e Silas, eles estão pregando o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, estão no lugar certo, na hora certa, que às vezes alguma coisa está ruim para alguém, aí a pessoa diz logo assim, estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Olha, Paulo estava no lugar certo, com a pessoa certa, e sob a orientação de Deus. Quer dizer, Deus estava com ele naquele lugar. E, no entanto, o prenderam e eles levaram açoites com varas. Eles foram aprisionados num tronco e estavam lá no calabouço junto com outros presos comuns, simplesmente porque pregaram a palavra de Deus, fazendo tudo o que deveria ter sido feito. Não tinha motivo para que fossem presos, mas aconteceu, a tribulação chegou naquele dia, chegou aquela provação, aquela tribulação na vida dos dois, e detalhe importante, não esperavam, sempre inesperado, mas eles estavam de repente pensando, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Assim como ele depois citou na carta aos Romanos, então se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eles estavam ali tranquilamente pregando o Evangelho, fazendo aquilo que deveria ser feito, sob a orientação do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e agora a tribulação vem de súbito à vida deles. Olha, é motivo interessante que nessa condição, alguns de nós estaremos assim cabisbaixos, pensativos, o que está acontecendo, onde foi que eu errei, em que eu peguei. Aí diz que, naquele texto ali, que perto da meia-noite, Paulo e Silas presos, acorrentados no tronco, aprisionados no calabouço, cheio de dores, dos açoites de vara que levaram, e provavelmente não foi poucos, mas muitos, eles cheios de dores, e de repente, isso depois virou até louvor, né, recentemente, aí de repente, Paulo e Silas perto da meia-noite, a Bíblia diz lá nesses versículos de 22 a 25 de Atos 16, que eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Olha, e reconhecendo, eles não sabiam o propósito de Deus, não sabiam o que ia acontecer dali para frente, que ninguém sabe o futuro. Paulo não sabia o que ia acontecer, mas do nada eles sentiram uma vontade de cantar e orar. Então, orar tudo bem, está na aflição, quem está triste ora, mas e quem está alegre canta. Então eles sentiram a vontade de orar, cheio de dores, aí começaram aquela oração, de repente até acanhada, oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e daqui a pouco começou a ser cheio do Espírito, começaram a se envolver no Espírito Santo, e daqui a pouco começaram a louvar ao Senhor. Ninguém sabe qual louvor, mas quem sabe mesmo aprisionado tenham cantado, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Então Paulo e Silas começaram a louvar com tanta intensidade, que a Bíblia nos diz que mesmo sem saber o que ia acontecer, não pressionaram Deus, não colocaram Deus na parede, não ficaram questionando, Senhor, mas por quê? O que está acontecendo? O que foi? Nada disso. Eles simplesmente reconheceram a mão de Deus em todas aquelas provações que estavam passando. Certamente que eles diziam assim, ó, Deus tem um propósito para isso. Deus sabe o que faz. Deixa Deus ser Deus.
Deus sempre sabe o que faz. Deus não erra. Deus tem todas as coisas no tempo, no cronômetro dele, no tempo certinho. E ele sabe tudo o que está acontecendo. É que ele tem um método de trabalhar diferente daquilo que nós esperamos. Às vezes as coisas de Deus vêm de uma forma muito diferente daquilo que esperávamos que viesse. Lembra de Elias quando estava na caverna e de repente veio uma brisa suave e Elias falou assim: certamente Deus falará agora. E Deus não falou coisa nenhuma. Aí depois, quando veio uma coisa mais diferente assim, aí não veio uma tempestade dele, não, ele vai falar, é o contrário, né? Aí depois que ele não esperava mais, não tinha mais condições de esperar, porque tudo já tinha passado, ele já tinha pensado que ia acontecer, e Deus vem calmamente e fala: Elias, que faz aqui? Olha, então Deus às vezes trabalha de maneira diferente da nossa, e nós às vezes ficamos apreensivos. Deus não perdeu o controle da situação. Quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas estão apreensivas, quantas pessoas estão já tentando se precipitar da capa de sua vida, ou pensando: meu Deus, nunca mais sairemos disso. Deus não perdeu. Reconheça que a mão de Deus está em todas as provações, em todas as tribulações. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, no Salmo 32 de Davi, que é o masquil de Davi, nós falamos isso recentemente, no primeiro domingo do trimestre, na lição da escola dominical, aí nós falamos sobre a questão do masquil, é um salmo didático de Davi, e nesse salmo didático de Davi, no Salmo 32, o verso 7, está escrito assim: Davi, tu és o lugar em que me escondo, tu me reservas, ou me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha só, outro personagem semelhante a Paulo. Quem sofreu mais do que Davi? Davi teve sofrimentos tremendos. Davi foi perseguido desde a sua adolescência. Se você parar para analisar, Davi já era desprezível, digamos assim, até dentro da sua casa. Quando Samuel foi levado por Deus a ungir um rei para Israel, o pai Jessé, pai Davi, apresentou os filhos bonitos que ele tinha e deixou Davi, o ruivo, o mais feinho, lá no campo. Nem lembrou dele. Foi preciso Deus falar com Samuel que não era nenhum daqueles, tinha mais alguém. E então Samuel deu uma pressão e disse assim: tem mais alguém? Falta algum jovem? Aí ele: tem o Davi que está lá, então traz esse menino para cá. Não queriam trazer, iam comer sem Davi. Aí Samuel falou: não, nós nos assentaremos sem antes ele chegar aqui. Aí olha, ele era desprezado, era adolescente, depois foi para a casa de Saul. Saul tentou matar por inveja. Então Davi sempre foi perseguido depois pelos filhos, a própria esposa dele, ele era incompreendido. Aí Davi sofreu muito, mas ele diz assim: Senhor, tu és o lugar em que me escondo. Isso fez a diferença na vida dele. Irmãos, a tribulação não é o tamanho da tribulação, não é a forma como ele vem, ou como ela vem, não é pela lateral, por cima, por baixo, não importa como ela vem. Se veio por trás, se pegou desprevenido, se veio pela frente, você tinha visto, mas não deu tempo. Tu és o lugar em que me escondo. Por isso que no Salmo 91 está escrito que a pessoa precisa estar em segurança quando ela está habitando em Deus, na sombra do Altíssimo. Tem que se esconder em Deus. O apóstolo Paulo, aproveitando Davi e aproveitando Salmo 91, aí ele escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, e diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, por isso que ele diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E de nós exala um bom cheiro para as outras pessoas, porque as outras pessoas estão olhando para nós. E quando nós passamos, elas ficam pensativas. Todo mundo fedendo a medo, todo mundo fedendo a pânico, todo mundo fedendo a morte, a mortandade. E o crente ainda tem o cheiro de Cristo. O crente ainda é a esperança para esse mundo perdido. O crente ainda é a pessoa em que está sendo vigiada e olhada, e as pessoas dizendo assim: eu vou pedir oração a ele. Que coisa, está todo mundo na mesma situação, todo mundo na mesma situação, mas mesmo assim, quantos pedidos de orações chegam para nós no dia a dia,
pelo WhatsApp, pelo Messenger, por tudo quanto é meio de comunicação, por papelzinhos escritos, chega um pedido de oração, sabe por quê? Porque o crente exala o bom cheiro de Cristo e Cristo nos faz triunfar sempre. A nossa vida não está entregue ao léu, não está entregue aleatoriamente, não está jogada no vento, não. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Assim como Davi falou, em ti, Senhor, eu me escondo. Quer ser vitorioso? Quer sair dessa provação ileso? Quer passar por esse momento e depois contar essa história rindo? Se esconde em Cristo Jesus, se esconde em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando está todo mundo aí apavorado, você descansa em Cristo. Você está acostumado a descansar em Cristo. Então, é o que Paulo estava fazendo. Todo mundo lá preso, todo mundo adormecido, todo mundo de repente xingando o carcereiro, xingando quem deu de chibatada naquele dia, e Paulo e Silas, diferente de todo mundo, exalando o bom cheiro de Cristo, orando e cantando louvores a Deus. Cheio de dores, mesmo que não tivesse muita disposição, não tinha nada que pudesse dar aquele reconhecimento aí, não estava na igreja, não tinha oportunidade na igreja, estavam cantando e orando. Aí naquele momento, Deus não resiste. Como Deus vai resistir um coração contrito? Já dizia o salmista Davi, Deus não resiste a um coração contrito. Deus, tu não resiste a um coração contrito. Aí naquele momento Deus não resiste, aí ele desce, porque não tem como ele resistir. Irmãos, adora o Senhor, canta louvores ao Senhor. Mas está difícil de acontecer, eu não estou dormindo direito. Canta a si mesmo, aproveita que está acordado, que está tendo insônia. A insônia às vezes é um meio de Deus trabalhar. Já aconteceu isso na Bíblia uma vez, que não pode acontecer duas? Deus deu insônia ao rei, deu insônia ao rei Dario, deu insônia ao rei Assuero, e Dario passou a noite orando por Daniel, que estava na cova dos leões, e enquanto ele estava acordado com insônia, Daniel dormindo, encostado no leão. Olha só, então Deus deu insônia a Assuero, enquanto Mardoqueu estava dormindo, tranquilo, aí Assuero, e correndo risco de vida, aí Assuero estava lá com insônia e pensando, como eu vou ajudar esse homem que me ajudou? Olha, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Enquanto nós estamos passando por um momento de dificuldade, tribulação, de pressão nesse mundo, Deus está trabalhando por nossas vidas. Por isso que Paulo fala, não importa a situação local, ele diz, eu dou graças a Deus, que nos faz sempre triunfar em Cristo. Então, primeira atitude do crente hoje tem que ser, reconheça a mão de Deus em todas as provações. Todas. Deus não perdeu o controle. O dia que ele perdeu o controle, meu irmão, ficou ruim para a gente. Aí nós estamos fritos no azeite. Agora, enquanto Deus não perde o controle, fica tranquilo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele disse, eu serei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não abre mão de nossas vidas. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há uma outra atitude que, claro, quem começa a reconhecer a mão de Deus em todas as provações, fica muito mais fácil tomar essa segunda atitude, que é, procure não murmurar contra Deus. Procure não murmurar contra Deus. Porque tem pessoas que elas até querem reconhecer a mão de Deus. Eu ouço diariamente pessoas falando assim, Deus sabe o que faz, papai está castigando, papai está irado, papai está... É uma série de coisas, né? Aí, enfim, atribuindo tudo a Deus, de fato, que Deus está fazendo as coisas como ele deveria fazer, o homem pediu para isso, né? As pessoas atribuíram. Mas chega um momento que você, conversando com essa pessoa, tu percebe que elas murmuram contra Deus, elas falam mal do próprio Deus. Quer dizer, uma hora estão elogiando e outra hora estão murmurando. Por isso que eu cantei o 302 aqui da harpa cristã. No mundo murmuram-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, há pranto, choro, lamentações. Tinha que ter louvor, não pranto. Está triste? Mas canta a si mesmo, mesmo com tristeza. A tristeza, a alegria, coloca a tristeza embora, vai mandar a tristeza para o lugar dela. Então, em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Aí, deixa eu lhe dizer aqui,
Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, voltando a ele disse assim: irmãos, eu já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim e vivo pela fé no Filho de Deus. Em vez de murmurar, ele estava louvando ao Senhor. Eu já estou crucificado com Cristo, quer dizer, tudo que vier agora é lucro. O velho homem já se foi, eu sou nova criatura. Então não murmura não, procure entender que você é nova criatura, você é filho de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se morrer é lucro, se viver também é lucro. Eu sei que como a gente nunca morreu, aí tem medo de morrer. Quem é que não tem medo daquilo que ele não conhece? Tem medo daquilo que não conhece, não se sabe. Não se sabe, quem foi não voltou para falar se é bom ou se é ruim. Aí tu fica com medo, mas escuta, é medo natural, esse medo natural, mas quando nossa vida está escondida em Cristo, com Deus, quando nosso esconderijo é o Altíssimo, nós perdemos esse medo. Nós perdemos esse medo, nós sabemos que se viver é lucro e se morrer também é ganho. Então nós ficamos tranquilos, para a gente não importa se vai viver ou se vai morrer. O importante é que está o nome escrito no livro da vida. Tem alguma coisa, está ruim, mas todo mundo quer ficar um pouquinho mais, porque nós não nascemos, na verdade, para morrer, nós nascemos para viver. Agora, só que a morte é natural ao ser humano, mas nossa vida está nas mãos de Deus. Deus tem o controle das mãos. E nós às vezes ficamos murmurando: meu Deus, por que eu estou passando essa prova? Meu Deus, por que isso, por que aquilo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, aí diz assim o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: e não murmureis, como alguns, não todos, está vendo? Alguns, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ele estava lembrando no caminho lá no deserto. Algumas pessoas murmuraram lá no deserto, você sabe que não foram todas. Mas só que isso aí cria um contágio. São cerca de 3.600.000 pessoas que saem do Egito para a terra prometida. E saiu uma mistura de gente, porque sempre tem alguém que não é convertido, sempre tem alguém que não está com a vida escondida em Deus, não está na sombra do Altíssimo. E então anda junto com a gente, ele vai na carona, ele vai na garupa, ele acha interessante a trilha do crente, então ele vai junto, ele não quer saber o que está acontecendo, ele quer saber que está junto com a gente. Se tem bênção, se Deus dá bênção, dá maná, dá codorniz, dá o que for, aí então ele está querendo andar na carona, ele não quer nem saber de Deus, ele quer da bênção de Deus. Você vê lá em João capítulo 6, uma multidão que estava só pelo pão e pelo peixe. Jesus falou isso depois para ele: vocês estão atrás de mim só por causa do pão. Então tem um montão de gente que anda, porque Deus ele abençoa mesmo, Deus é misericordioso. Agora deixa eu dizer, essa multidão, essas pessoas, elas iam para o mesmo lugar, para a mesma terra prometida. Quando chegaram próximo ao Mar Vermelho, de frente ao Mar Vermelho, e quando escutaram o tropel dos cavalos de Faraó, então eles ficaram com medo, e lá atrás, eles disseram assim: nós vamos morrer. Saímos do Egito para morrer nesse deserto. Aquilo foi uma maldição. Aquilo começou, aquela murmuração começou para um, para outro, começou a aterrorizar. E não está acontecendo agora? Que cada dia alguém coloca mais terror. Aí então aquilo começou a se propagar numa proporção gigantesca, até que Deus chamou Moisés na conversa e disse: fala para esse povo marchar, vou fazer uma grande obra aqui, ninguém vai morrer, mas manda eles ficarem quietinhos. Olha, Deus não suporta murmuração. Crente não pode viver murmurando, crente não pode viver reclamando, crente não pode viver toda hora chateado como se agora tivesse, um dia está bom e você está dando glória a Jesus, está comendo churrasco, o dia que não pode comer, aí você então fica com cara feia. Crente tem que se contentar com aquilo que Deus traz à sua mão. Se um dia ele te der maná, contente-se com maná. Se um dia for codorniz, contente-se com codorniz. Tem dias que você vai comer só pão e peixe, tem dia que você vai comer só o peixe ou só o pão, tem dias que tu não vai comer nada. E a Bíblia diz assim: o crente ele precisa estar contente em todas as situações.
Porque Deus, Ele sabe tratar os seus filhos. Ele não é semelhante aos homens, que mesmo se esforçando, mas pode tratar mal. Deus não, Ele sempre trata e dá o melhor para os seus filhos. Agora, tem dias que Ele quer nos corrigir, tem dias que Ele quer nos dar uma pressãozinha, quer nos ensinar a dar valor àquilo que nós às vezes desvalorizamos. Então, não murmure contra Deus, porque algumas pessoas murmuraram. E a sua reação, escute o que eu vou falar, a nossa reação, a sua e a minha reação, determinará se nós nos tornamos amargurados ou melhor. Já viu uma pessoa que só vive murmurando? Estava bom, estava dando glória a Jesus, estava brigando por lugar na igreja, estava uma bênção, né? Estava querendo, pingando fogo aqui na igreja. Aí veio uma tribulaçãozinha, uma pressão, agora é só murmurando, agora é só reclamando. Como se o mundo já tivesse acabado. Escuta, dá glória a Jesus. Não estava bom aqui? Está bom aí também. Você não quis ficar em casa? Agora fica em casa dando glória a Jesus. Então tá bom. Não tem ouvido, fica em casa dando glória a Jesus. Dá glória a Jesus, que o mundo não acabou. O mundo não acabou. É uma fase na nossa vida. Nós não esperávamos, estávamos na zona de conforto, tudo tranquilinho. Tudo tranquilinho, as coisas indo bem, podíamos fazer o nosso ar livre, podia fazer vigília, podia fazer oração, reunião, podia fazer ensaio, aí vinha às vezes até brigar, aí agora está em casa, não tem ensaio, está reclamando de quê? Quando tinha, reclamava, quando tinha o culto quarta, sexta e domingo, aí você reclamava, agora não está tendo, você está reclamando de quê? Então olha, fica tranquilo, Deus está no controle da situação, daqui a pouco nós retornaremos, mas olha, não murmure contra Deus, não murmure, porque Ele não perdeu o controle, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Tem alguém falando, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei de quem, a culpa é do governador, a culpa é não sei de quem mais. Não é culpa de ninguém, Deus está no controle da situação. O crente sempre tem que olhar, como eu falei, com a mão de Deus, verificar e reconhecer a mão de Deus em toda a tribulação. Ele está nos ensinando alguma coisa e nós vamos aprender, porque não vem tribulação, não vem provação sobre o filho do crente, sobre o crente, sobre o filho de Deus, que não seja para um aprendizado, e nós precisamos sair aprovados dessa provação. E agora não murmure, meu irmão, passa um fecho na sua boca, dá glória a Jesus. Se já murmurou, pede perdão ao Senhor pela murmuração e procure não murmurar mais, porque Ele iniciou, Ele permitiu o início e também dará um baixa nessa situação. Imagine quantas pessoas, quando Elias falou assim por uma palavra precipitada, Elias falou assim, não vai chover sobre Israel. Ninguém deve falar isso, não vai chover, mas ele ficou chateado ali com a casa e disse, não vai chover, com a casa, não vai chover sobre Israel. E travou, durante 3 anos e 6 meses ficou sem chuva. Imagine o prejuízo que deu nas lavouras, o prejuízo, a seca no rio, tanta coisa. Deus foi bondoso com ele e levou ele para um lugar onde tinha um ribeiro, lá em cima, numa nascente, o ribeiro de Querite. Aí então ele estava ali, só tomando água, comendo pão, mas a seca foi tão grande que até o ribeiro secou, até a fonte secou. E então, olha o prejuízo que trouxe. Aí depois, claro, ele orou, Deus ouviu, mas durante 3 meses, 3 anos e 6 meses, imagine quantas pessoas murmuraram. E aí, em vez de ser só Jezabel que quisesse matar Elias, ou Acabe que quisesse, tinha raiva de Elias, agora ficou todo mundo contra ele. Então Deus tem seus projetos, Deus sabe o que faz. Não voltou a chuva 3 anos e 6 meses? A sua praga, a praga que está acontecendo não vai ficar 3 anos e 6 meses. Então daqui a pouco volta tudo ao normal. E Deus é contigo. Agora, o que fará a diferença se você se tornou uma pessoa amargurada ou melhor, é agora, se você está murmurando ou se você está dando glória a Jesus. Passa essa prova aí. Vai agora, canta o que você cantava quando Lázaro estava em alta. Eu vou cantando, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Canta agora. Esse é o momento de nós cantarmos. Cantar com ele era fácil, porque ele já tinha passado a prova dele. Vamos passar a nossa cantando também. Passando pela prova, dando glória a Deus. Não deixe de ser crente. Continue sendo crente. Continue sendo filho de Deus. Porque a seu tempo o Senhor nos dará grande vitória e grandes testemunhos para nós contarmos para a glória do nome dele. E eu quero te dizer,
A terceira atitude, então assim, a primeira é reconhecer a mão de Deus sobre todas as coisas, todas as provações. A segunda, procure não murmurar contra Deus. E a terceira, considere o lado construtivo dos problemas. Considere o lado construtivo dos problemas. Todo problema tem dois lados. Tem um lado destrutivo, um lado ruim. Assim como a crítica que a gente fala que existe a crítica destrutiva e a construtiva, né? Toda situação tem um lado construtivo e destrutivo. Às vezes o grande problema nosso é que nós olhamos sempre o lado destrutivo, o lado pior. Nós temos mesmo essa mania. Se eu colocasse assim, pusesse, claro que eu já estou falando, mas se eu pusesse aqui uma folha branquíssima, né? Uma folha de A4, e colocasse aqui, propositalmente sem vocês verem, um pinguinho preto aqui com a canetinha de robô, aí então eu colocasse assim, levantasse e perguntasse: o que você está vendo aqui na minha mão? Com certeza, se fosse uma resposta individual, cada um escreveria que estaria vendo aqui, o que você está vendo aqui? Ia ver um pontinho preto naquela folha. Possivelmente alguém dissesse: estou vendo uma folha de A4. Mas a maioria olhar o pontinho preto naquela folha branquinha. É como se fosse uma mancha que tivesse dado prejuízo. Dali pode sair um desenho, pode sair uma pontuação para o texto que você quer escrever, pode ser desenhado um coração para a carta de amor. Ali podia fazer uma série de coisas, mas você ia ver como uma mancha naquela folha. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não olhe para a provação como algo destrutivo. Sempre tem um lado positivo. Tá? Deus não dá aprovação que não possamos suportar. Isso já está escrito na carta de Tiago à igreja. Deus não nos dá aprovações que nós não possamos suportar. Sempre dá a medida da fé de cada um. Então deixa eu lhe dizer aqui, considere esse lado construtivo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, principalmente os versículos 17 e 18, como eu estou com a Bíblia aqui aberta, vou ler aqui, escuta, está escrito assim, eu vou ler o 16, por isso, Paulo fala, olha, ele está falando sobre o propósito de Deus e aflições, e o efeito das aflições, tá? E as coisas visíveis contrapostas das invisíveis. Aí ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a carne venha murmurar, venha reclamar, venha esmorecer, ele diz assim, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E ele diz então, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, está escrito, leve, e olha, você já ganhou uma chibatada de vara pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho? Paulo levou muitas, nós falamos aqui inicialmente. Aí ele ainda tem a coragem de escrever e dizer assim, por nossa leve e momentânea tribulação. É um momento, isso aí passa. Toda prova tem início e fim. Nenhuma prova dura para sempre. Aí diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha como é produtiva, um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. Não olhe para aquilo que se vê, olhe para aquilo que você não vê. É diferente a visão do crente. Todo momento de tribulação tem essa situação. Eu citei eles de frente do deserto, Jael. E ali você percebe que os murmuradores estavam olhando o que estavam vendo: mar fechado, montanha do lado, Faraó atrás. Os murmuradores só viam isso. E Moisés, no mesmo cenário em que o mar estava à frente, montes ao redor e Faraó atrás, no mesmo cenário, Moisés consegue ver o mar aberto e Miriam consegue ver o culto lá do outro lado. Olha só como é que pode. Então, a visão determina uma ação. Aí observa, se você ficar olhando só as coisas ruins, é claro que você vai enlouquecer. Você vai ficar doido. Então observa o que está escrito aqui,
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, os que cremos, que têm a vida escondida com Cristo em Deus, os que não murmuram, os que acreditam que tudo está sob a mão dele, domínio dele. Então ele diz assim, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso aqui que a gente vê, tudo passa, tá? É só o cumprimento das Escrituras, que nós já conhecemos e falávamos sempre, há tempo para todo propósito, debaixo do céu, em cima da terra, tudo, tempo para todo propósito. Então, esse Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, que nós sempre citamos, gostamos de ler, há tempo para todo propósito. Então, chegou esse tempo de tribulação, é temporal, tudo passa. Olha o que está escrito aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, não olha para isso não. Olha além dessas coisas. Olha além dessas coisas. O crente tem um olhar diferente. Jesus ensinou isso. João capítulo 4, versículo 35. Aí você percebe, Jesus estava olhando lá para frente, e os discípulos também tudo olhando, para ver o que ele estava olhando. Ele estava olhando uma lavoura. E os discípulos olhando, e ele falou assim, olha, vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, mas eu estou vendo já a lavoura pronta para a ceifa. Olha só que coisa. Quer dizer, ele olhava além daquilo que as pessoas olhavam. As pessoas olhavam temporal, aquilo que ela pode, que a sua visão limitada, a sua visão humana alcança. Crente precisa olhar um pouquinho mais além. Nós temos a mente de Cristo, a nossa visão é mais apurada. Você tem que olhar o que Deus está fazendo lá na frente. Lembra então, agora volta o caso de Elias, que nós mencionamos durante esse período. Aí Elias, quando ele começou a orar, para que viesse chuva, ele estava aqui ocupado na oração e não queria se distrair. Aí ele disse para o moço assim, só abriu o olho um pouquinho, estava com a cabeça enfiada dentro das pernas, segundo a Bíblia, semelhante a uma avestruz. Aí ele abriu o olho um pouquinho e falou assim com o moço, o ajudante dele, sobe lá e vê se tu vê alguma coisa, olha para a banda do mar. Aí o moço falou assim, não estou vendo nada. Aí Elias voltou para orar e ficava ali. Aí o moço, daqui a pouco, sobe lá de novo. Ele interrompia a oração. Durante 6 vezes ele fez isso. Na 7ª, eu não sei, eu estou acreditando até hoje, Deus me perdoe, mas estou acreditando até hoje que aquele moço não viu nada, mas só para parar de subir e descer. Aí ele falou assim, eu vi uma nuvem, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, longe. Eu acho que ele não viu nada, mas ele pensou, tem que dar um jeito nisso, toda hora ele subia e descia, já era a 7ª vez que ele subia. E ele querendo ser mais esperto, e Elias disse assim, então vamos correr que vem chuva aí. Escuta, sempre olha um pouquinho longe. Para aquele moço era apenas, se é que ele viu, era apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E para Elias era um grande temporal que estava vindo. Era uma grande chuva. Então tem que olhar do jeito que Deus olha. Nós temos que aprender a ver como Deus vê. Nós temos que aprender a ver a glória dele. Nós vimos, então, voltamos lá, aí Satanás, lá em Êxodo capítulo 14, que nós estávamos citando, o povo estava vendo a morte se aproximando. O povo estava vendo, vamos morrer nesse lugar. Satanás estava vendo já o povo morto, dizendo assim, acabou para eles, são encerrados, são atolados. É assim que está escrito lá. E quando Moisés está vendo já a glória de Deus acontecendo, a mão de Deus trabalhando, Deus está vendo a sua glória sendo manifesta. Porque o Senhor falou assim, o meu nome será glorificado. Então 4 visões diferentes. Claro que isso é um assunto para outro dia, mas 4 visões diferentes. E Miriam, que foi na aba de Moisés, já estava vendo o culto lá do outro lado, afinou o pandeiro para tocar lá do outro lado. Agora, o que você está fazendo? Está afinando o pandeiro ou está escondendo embaixo da cama? Acabou para a gente, já era, deu ruim, nunca mais. Irmãos, afina o pandeiro, afina o teu instrumento, vai ensaiando aí, vai treinando o seu gogó, porque Deus, Ele há de dar grande vitória para nossas vidas. Está escrito que nós falamos aqui, vale isso. E graças a Deus, que nos dá sempre, que nos faz sempre triunfar em Cristo, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então Deus te abençoe nesta noite com esta palavra, e você fica firme com Jesus. Você que não é cristão, aproveita essa onda aí,
que está em desespero, agarre-se com Jesus. Agarre-se com Jesus. Você não gostava de cantar? Segura na mão de Deus e vai. Então agora segura na mão de Deus e vai. Lembra de Nelson Ned, pelo menos? Segura na mão de Deus e vai. Não largue a mão de Deus para nada. Saia dessa tribulação. E quando sair, não esquece não. Não esquece de Deus não. Mas glorifica o nome do Senhor na sua vida, porque grande será a vitória daqueles que creem. Então Deus te abençoe nesta noite, e essas são as atitudes que devemos ter na tribulação. Em tudo reconheça a mão de Deus, pare de murmurar, fecha a tua boca, fecha a tua boca, se for preciso não dê ouvido a ninguém, não olhe para ninguém, tem aqueles 3 macaquinhos que um tapa o ouvido, outro tapa a boca, outro tapa os olhos, aí acrescentar agora mais um. Esse não ouve, não vê, não fala, quer dizer, faz nada, ele já está tudo tapado dele, né? Já está com máscara e tudo. Se for preciso, não ouça, não olhe para esse mundo e não fale nada. Apenas olha para Jesus, autor e consumador da fé, e quando tiver que contar alguma coisa, conta para Jesus onde é a sua dor, porque Ele sabe o que faz em nossas vidas. Então vamos orar nesse momento. Eu quero aproveitar também esse momento de oração, apresentar a nossa irmã Diaconisa Orlanda, que está pedindo oração, continuar apresentando o Vanei, a mãe do presbítero Jonas, que precisa fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia. Vamos orar neste momento pela mãe do presbítero Jonas. Também vamos orar pela Lídia, a filha do André e da Raquel, no caso a Raquel, irmã da Simone. A Lídia está completando hoje 11 anos de idade, e há um pedido da vovó, pela Lídia, para que Deus possa continuar abençoando a vida dessa pré-adolescente, que Deus continue te abençoando e te dando muitos anos de vida aqui nessa terra. Deus abençoe a Raquel, Deus abençoe a André, a Guilherme, toda aquela família, toda essa família abençoada. E vamos orar nesse momento, mais uma vez, por todos os pedidos de orações que aqui estão, e pela sua vida, você que está assistindo em casa. Vou lembrar você que está nos assistindo, membro desta congregação, domingo será a nossa Santa Ceia. Teremos a escola dominical às 9 da manhã, falando sobre o Salmo 25. Aí, esse salmo é muito confortante, Salmo 25, você deve assistir essa aula, é muito confortante para as nossas vidas. Vai te acrescentar fé para passar esses momentos de tribulação. E também devemos, neste momento, lembrar que quando terminarmos a escola dominical às 10 horas, nós estaremos fazendo o memorial da Santa Ceia, que todo crente deve participar do corpo e do sangue do Senhor. Então você, membro da igreja Assembleia de Deus Nova Cidade, que ainda não apanhou o cálice da Santa Ceia, nós estamos aqui e estaremos aqui ainda na sexta-feira, às 19h30. Então você tem que apanhar antes do momento da Santa Ceia, de preferência até sexta-feira, para apanhar aqui e participar, porque você vai levar para casa e vai participar segundo as orientações aqui feitas neste altar. E quero também pedir que você então agora creia somente. A fé, ela não tem sentimentos, ela tem segredos. Você não vai precisar sentir arrepio, vai precisar sentir nada. Se sentir, tudo bem, está no lucro. Se não sentir, não fica preocupado não. A fé não tem sentimentos, ela tem segredos. Eu vou apresentar o pedido de oração, vou apresentar o teu pedido que está aí na sua mão, vou apresentar a sua vida, e o Senhor é quem faz todas essas coisas. Nós apenas intercedemos, e o Senhor, que já está acostumado e sabe fazer isso como ninguém, vai trazer grande bênção e vitória à sua vida nesta noite. Então, creia somente. Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse é um momento tão precioso na tua casa, Senhor, do nosso culto, que é o momento da oração intercessória. Quero pedir, Senhor, ó Deus, pela vida do diácono Vanei, diaconisa Orlanda, pela vida, Senhor, ao pai da Lídia, filha do André, pai querido, e da Raquel, Deus, e também apresentar o Guilherme em suas mãos, toda a família, mas a Lídia, Senhor, por estar completando hoje 11 anos de idade, toma em tuas mãos, da graça, da orientação,
Mantenha a salvação na sua vida, Senhor, para que em nenhum momento o adversário se prevaleça da sua fase de adolescência. Deus, quero te pedir, Senhor, que seja de grande vitória a vida daquela casa. E também pedir, ó Deus querido, pelos enfermos da tua casa, toma em tuas mãos. Continua abençoando, ó Deus, as famílias enlutadas, confortando e tomando em tuas mãos aqueles que estão passando por algum momento, Senhor, de enfermidade, de adversidade, como o teu filho pastor Assis, Senhor. Deus, continua dando vitória ao teu filho para a glória do teu nome, tua filha Cristiane, tua filha Iris, Senhor, toma em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, o mal seja repreendido de todas essas vidas agora. Toda enfermidade, infecção, toda febre, tudo que não provém de ti, ó Pai, toda dor, incômodo, seja repreendida em nome de Jesus. Apresentar a ti, Pai querido, ó Deus, a tua igreja, que neste momento está em casa, Pai querido, mas também apresentando seus pedidos de orações. E quero te pedir, ó Deus, que tu entre com providência nesta casa, nesta hora, repreenda o mal e livra de toda enfermidade, tudo que não provém de ti. Ó Deus, e dá grande vitória aos teus filhos nessa passagem dessa grande tribulação que está acontecendo, Senhor, em nível, Senhor, mundial. Senhor, tem misericórdia, cobre com o precioso sangue a casa dos teus filhos, a vida dos teus filhos, e livra-nos do mal, como diz a tua palavra. Porque, ó Deus, eu creio naquilo que foi falado, que foi mencionado nesta noite, como diz a tua palavra, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, está escrito e eu creio no que está escrito. E quero te pedir que em nome de Jesus, ó Senhor, esses pedidos de orações que estão neste altar, representado por nomes, fotos e documentos, quero pedir que tu venha olhar com olhar de misericórdia e bondade. Deus, toma ciência neste momento, Pai querido, dessa oração que estamos fazendo e libera uma palavra de vitória para esta casa. Senhor, uma palavra de libertação sobre esta vida, que, ó Deus, está nos vícios, na prostituição, está com espírito de violência, de mendigância, de miséria. Meu Deus, repreende, Senhor, esse espírito da confusão, da rebeldia, da rebelião, esse espírito que está, ó Deus querido, trabalhando nesta casa, arruinando essas vidas, seja agora neutralizado, impedido de agir, nocauteado, ó Pai querido, para que teus filhos saiam dessa situação adversa e entrem para o reino da eterna luz. Pai, que glorifica o teu nome nessas vidas, pois aí onde está o teu Espírito, aí a liberdade. Se há enfermos nesta casa, Senhor, seja qualquer motivo de enfermidade, enfermidade física, financeira, espiritual, meu Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa enfermidade para a glória do teu nome e dá saúde, Senhor, completa a esta casa. Assim eu quero te pedir, agradecido, Senhor, por todos os que estão ouvindo ou que estarão assistindo esta programação no futuro. Meu Deus, porque tu sabes a bênção que está reservada para cada um hoje e para todos sempre. Assim te peço agradecido em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe, tenha uma ótima noite, até sexta-feira, 19h30.